Olá a todos, muito boa noite. Luiz Dourado, assessor de investimentos da XP. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Hoje eu não estou aqui do meu local habitual, mas a gente dá um jeitinho, né? A iluminação está um pouquinho diferente. O importante é que a gente está aqui à disposição para compartilhar mais esse assunto muito importante para vocês, para mim, né? Para todos nós que estamos operando aí, seja no mercado de opções. Aqui a gente está falando um pouquinho específico, né? Desse mercado, mas ele serve para outros, né? E um ponto aqui muito importante que a gente vai abordar hoje, que é a questão do nosso cérebro, né? Um grande aliado ou inimigo nesse nosso modo de operar no mercado. Então, vamos lá, né? Eu vou começar falando aqui alguns aspectos que são fundamentais nesse sentido, tá? E levando primeiro para a questão seguinte: quando a gente começa a operar no mercado, né, seja o mercado de opções ou outro mercado, o que a gente primeiro foca, né? A gente foca principalmente no aspecto técnico desse mercado, nos vários aspectos técnicos que a gente pode ter. E são né, muitas formas, aí, muitas questões, muitos detalhes que vão nos absorvendo ali, né? Por exemplo, aqui no mercado de opções, a gente aborda tipicamente entender primeiramente o que é uma call, o que é uma put, o que é margem de garantia, o que são estratégias. Então a gente vai aprofundando, entrando nesse nível, né, de detalhe para conseguir, do ponto de vista técnico, ter o embasamento para que a gente tenha ali segurança de começar de fato a operar. Só que muitas vezes, né, acho que a maioria, né, delas, eu também não tive durante o meu período aí de preparação algo que considerasse o aspecto emocional, e a gente muitas vezes só ouve assim: ah, o aspecto emocional ele é muito importante, mas o que a gente precisa ter em relação a esse aspecto emocional? Geralmente a gente não ouve falar, né? A gente só ouve falar assim: ah, você precisa ter um bom controle emocional. Mas o que é esse bom controle emocional? Será que é isso mesmo, né? Será que isso vai de cada pessoa? Será que isso pode ser ali treinado de alguma forma para que eu tenha um melhor controle? Será que o que eu preciso é de fato controle emocional ou é outra coisa, né? Então, primeiro eu queria refletir aí sobre esse aspecto do controle emocional. O que é esse controle? Olha só, vou dar um exemplo aqui, né? Eu estou vendo ao fundo uma televisão, né? E vamos aqui pegar esse exemplo. Quando a gente está falando do controle remoto da televisão, o que é esse controle emocional, né? O que é esse controle da televisão aqui especificamente? O controle da televisão, ele nos permite regular o aparelho para que a gente consiga ter o que a gente está esperando dele, não é verdade? Isso a gente está falando ali de um controle remoto de uma televisão. Então, se o canal não está adequado, se o volume não está legal, eu vou lá, né? Interajo ali com aquele controle, faço ali um esforço mínimo, né? Para movimentar, né? Clicar ali nos botões daquele controle, para que eu consiga que aquela televisão, aquele aparelho chegue num estado desejado, né? Um estado ali que me agrade. Bom, e o que isso tem a ver com controle emocional? Na verdade, praticamente tem tudo a ver, né, com controle emocional. Só que o que seria aí, né? O que a gente trocaria aí as palavras para que a gente pudesse entender esse controle emocional? Quando a gente está falando do controle emocional, a gente está falando, né, de uma forma de regular as nossas emoções quando a gente está operando, né? Quando a gente está fazendo uma operação no mercado financeiro. Ok, ok, acho que deu para entender ali, né, o que seria essa regulagem, esse controle, né? Então, algo que a gente vai precisar fazer, né, uma força, uma ação, né, um mecanismo que a gente vai precisar desenvolver para dominar, para domar as nossas emoções, certo? Só que olha só, gente, quando a gente está falando em controlar, em dominar, veja só essas palavras. A gente está falando em se esforçar, né? Fazer aí uma força
né, no sentido de levar aí a controlar, né, a modificar a forma como a gente age. Será que isso é a melhor estratégia mesmo? É um ponto que a gente vai discutir agora. Quando a gente está falando desse controle, a gente está falando ali, né, intrinsecamente de que a gente, quando precisa exercer o controle, aquela estrutura ainda não está no estado ideal para a gente, né? Então a gente fica ali fazendo uma força para exercer esse controle, essa regulação para que aquele estado ele saia de um determinado estado inicial e passe para um estado desejado. Ok, né? Então tem uma força aí. Parece que a gente está falando de uma estrutura que ainda não está legal para que a gente consiga aquela finalidade. E é muitas vezes o que ocorre, gente. A gente está falando aqui, né, no controle emocional, em algo que a gente muitas vezes tem que lutar contra si próprio. A gente precisa fazer uma força. E aí, será que não é melhor a gente reprogramar essa estrutura para que a gente tenha, de fato, uma estrutura que funcione adequadamente, né? E nos permita, de fato, unir o aspecto técnico com uma estrutura, né, mental ali, uma reprogramação, né, uma estrutura emocional que nos permita ter os resultados que a gente quer? É exatamente esse o ponto que eu quero comentar com vocês, né? Porque quando a gente está falando ali do aspecto técnico, que é onde a gente geralmente acaba empreendendo mais esforço, né? A gente muitas das vezes, né? A maioria esmagadora das vezes a gente foca apenas nesse aspecto. O que que acaba acontecendo? O aspecto técnico ele tem a ver com o nosso consciente, com o nosso raciocínio, com a lógica, com a memória de curto prazo e como a gente coordena tudo isso para chegar a algum resultado. Só que quando eu estou falando de emoções, as nossas emoções elas não fazem parte desse sistema, né? Elas não fazem parte desse sistema racional, lógico. Só que a gente tem ali o consciente que cuida de toda essa parte lógica, racional, e o subconsciente, que é uma porção muito maior de coisas, é que acaba ali interagindo com esse sistema consciente para nos ajudar a tomar a decisão. Só que esse sistema aí, né, o sistema subconsciente, ele é muito maior. Ele tem ali dentro crenças, metaprogramas, né, tem ali uma série de estruturas que levam a gente para a tomada de decisão, além da nossa memória de longo prazo, que tem ali todo o nosso conhecimento armazenado, e o peso desse subconsciente é proporcionalmente muito maior do que o consciente. Então ele tem um peso significativo e a gente acaba deixando essa parte do treinamento completamente esquecida. A gente acaba focando apenas no emocional, no racional, né, no técnico e acaba esquecendo completamente. Só que a gente tem sim, né, formas de atuar sobre esse sistema. Só que a gente, antes de pensar em atuar, a gente tem que compreender algumas coisas de como ele funciona, tá? E aqui eu quero trazer algumas coisas a respeito disso para a gente, né? Nesse sistema, para a gente exatamente compreender o básico de como ele funciona. Primeiro, quando a gente está falando, né, dessa forma de tomar decisões, a gente está falando em algo muito parecido ali com um computador, que nós somos, né? Nós temos essa estrutura dentro de nós. E como ela funciona? Né? De forma bem aqui elementar para que a gente possa ter um entendimento geral. A gente está o tempo todo recebendo estímulos, né? Estímulos sensoriais que a gente está captando de alguma forma. A gente está filtrando esses estímulos, na maioria das vezes. A gente está fazendo ali raciocínios de generalização, especialização, e tem ali estruturas que acabam nos auxiliando. As principais que eu vou mencionar aqui hoje são as crenças e os metaprogramas, tá? O que são essas crenças? Como é que elas se formam? Como é que elas surgem? E esses metaprogramas? Como também é que eles vão se manifestar? Uma crença nada mais é do que uma estrutura ali que a gente constrói a partir da nossa interação com o mundo.
Essa forma de construir uma crença, ela pode ser desde uma crença ali por um forte impacto emocional a uma crença que se construa a partir de hábitos, né? de repetições de ações que a gente vai tendo ao longo do tempo. Os metaprogramas também muitas vezes acabam sendo, né, da mesma forma. E o que, que acontece? A gente vai agindo sobre o mundo, a gente vai recebendo feedback, né, o resultado dessa nossa ação sobre o mundo, e quando a gente vai tendo ali esse feedback, a gente vai construindo essas crenças. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Eu vou ligar aqui o ar-condicionado também. Ah, Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos dizer ali que na sua família você sempre ouviu frases do tipo: ah, dinheiro não traz felicidade, né? Isso aí a gente não deve ter dinheiro, tanto dinheiro assim, porque isso não vai ajudar a gente, né? As coisas mais importantes não se conseguem com dinheiro. Vamos dizer que você ouve ali 20 anos da sua vida frases desse tipo, né? Isso intimamente ali está constituindo uma crença. E você, né, por repetição, muitas das vezes, acaba colocando essa crença em um nível bastante ali, né, inconsciente, subconsciente, como eu falei. Então você vai construindo por repetição, você vai vendo as pessoas falarem isso, e quanto mais você vê, mais você tende a filtrar informações que reforcem essa conclusão. Isso porque eu não falei ainda, mas o cérebro nosso, biologicamente, ele é feito para poupar energia. E o que significa isso? Significa que se ele conseguir criar uma estrutura que seja otimizada para que ele não tenha que ficar fazendo esforço para tomar decisões, é a melhor coisa que ele pode fazer, né? O melhor cenário para ele. Então, o que, que ele tenta fazer? Se a gente observou algo uma vez e chegou a uma determinada conclusão, ele tende a nos guiar para perceber novamente aquela situação, filtrando as informações que nos levaram àquela conclusão original, e a gente acaba entrando num loop. Então a gente realimenta a crença e vai reforçando, né? E vai tendo cada vez mais comportamentos de acordo com essas crenças. Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem um fluxo que ele começa da nossa experimentação, a gente vai tendo feedbacks a partir dessa interação com o mundo, né? Interação com a nossa realidade, e esse feedback ele vai confirmando essa crença, né? Então você vai tendo ali percepções, né? Vai tendo crenças que vão se formando, e você vai tendo novos comportamentos que tendem a reforçar essas crenças, que são um tipo de loop, né? A gente fica ali em loop. E o que que isso tem a ver então com operar opções, operar o mercado de maneira geral? Veja só, gente, quando a gente está fazendo uma operação no mercado, né, seja ela de curto prazo ou de longo prazo, o que que costuma acontecer? A gente tem algum tipo de estímulo, tá? A gente tem ali muitas vezes aquela percepção racional, certo? Só que muitas vezes essa percepção racional ela já chega para justificar a uma decisão que a gente já tomou emocionalmente. Isso ocorre muito na área de vendas, por exemplo. Muita gente fala assim que na área de vendas, né, se diz muitas vezes assim: você primeiro compra com emoção e depois justifica com a razão, né? E muitas das nossas decisões são tomadas dessa forma. Às vezes esse processo ali de avaliar uma crença, né, do cérebro, resgatar uma crença para atuar, né, a partir de um estímulo e tomar essa decisão, são procedimentos muito rápidos, né? E muitas vezes a gente já só toma consciência quando a gente já está fazendo a ação, ou até mesmo quando já fez. E aí a gente já está só justificando com o racional por que, que a gente tomou aquela decisão daquele jeito. Então, gente, olha só como isso tem um poder significativo. Se você tem uma crença negativa, por exemplo, sobre o dinheiro, você pode ter essa crença influenciando a sua tomada de decisão, não só no momento que você faz um investimento, quanto também quando você até ganha com aquele investimento e aí vai fazer uso do dinheiro,
né? Muitas vezes a gente não fala assim, dinheiro na mão é vendaval, né? Então muita gente tem essa crença ali por baixo, né? E você tá até com dinheiro nas mãos, só que acaba muitas vezes decidindo ali, o teu cérebro acaba te direcionando para tomar uma decisão de se desfazer desse dinheiro, né? Agora, por que isso? Existe um ponto aqui muito importante que eu falei, né? Da tomada de decisão e do cérebro enquanto articulador para que a gente tenha uma tomada de decisões cada vez menos custosa, né, do ponto de vista de gasto energético. O que, que o cérebro faz também, né? Além de otimizar isso? O cérebro, ele busca aqui também, tá? Ele busca fazer a chamada poda de inconsistências, vamos chamar assim. O que, que é isso? Né? Um nome complicado aqui que eu falei, né? Poda de inconsistências. Mas o que, que é isso, gente? A gente tem ali uma ação, tá? E quando a gente tem ações que não estão condizentes com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos metaprogramas, o cérebro ele costuma atuar para reequilibrar esse sistema, tá? Então, o que que isso quer dizer? Ok, você, né, raciocinou ali, né, você viu, poxa, você criou a sua meta, por exemplo, não, poxa, eu quero acumular X mil reais ali até o final do ano, né? E aí, ok, você estabeleceu essa meta, certo? Até aí isso é completamente racional e lógico. Só que, veja só, de repente, você, né, você estabeleceu ali uma submeta, que era ganhar X, por exemplo, por mês, tá? Conseguir investir X por mês para poder chegar naquela meta maior. E você, por exemplo, conseguiu. Você foi lá e fez. Só que, o que acontece? Se você tem agora uma crença, olha, você conseguiu, certo? Você tem uma crença que te levava na direção contrária de que você talvez não devesse ficar com aquele dinheiro, por exemplo. Tem pessoas, por exemplo, que têm a crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é impuro, que você não deva ter, né? Então você até está construindo racionalmente aquele objetivo, né, que você está traçando lá para frente. Mas se você tem uma crença dessa ou qualquer outra jogando contra você, a tendência é que você acabe não mantendo esse dinheiro, né? Seja não mantendo, como eu falei, já quando você até chegou a conseguir fazer aquela operação com sucesso, ou mesmo na hora que você está tomando uma decisão, você acabe sendo levado ali para uma tomada de decisão equivocada por conta de uma emoção. Mas e aí, né? O que fazer se a gente está falando de uma emoção ali que está no subconsciente? Como a gente pode ter um controle sobre isso, né? Eu não vou entrar, claro, aqui nos detalhes de como fazer a reprogramação, mas ela é uma forma que você tem de fazer. Existem várias técnicas de programação neurolinguística para que você consiga usar o conhecimento que você tem do seu cérebro, do funcionamento dele, para que você consiga tirar melhor proveito ou mesmo, né, se reorganizar para conseguir se situar ali num estado melhor para tomar uma decisão, né, para centrar ali de novo, né? Então, existem várias formas de você fazer isso, mas o principal que você precisa entender é que você, no caso, precisa estar sob controle dessas, né? Você precisa estar no controle dessas estruturas de alguma forma, né? E justamente buscar a retomada desse controle é algo que a gente precisa trabalhar diariamente. Então, gente, olha só, como eu falei para vocês, né? A crença, ela tem um ponto ali muito importante, porque a gente poderia se perguntar o seguinte: mas uma vez que eu estou fazendo um hábito, né? Eu estou tentando estabelecer um hábito no sentido contrário, isso não seria suficiente para destruir uma crença, por exemplo, negativa, né? Bom, depende, né? Na verdade, depende. Porque, como eu falei, as crenças elas se constroem a partir de evidências. Só que veja só, enquanto uma crença dessas
né, levou de repente 20, 30 anos para se consolidar na sua mente, no seu subconsciente, você de repente está começando um hábito novo ali, né? E você não está conseguindo manter. Você até começa, você até se reestimula ali a fazer novamente, mas acaba não conseguindo manter. É uma luta que você está tendo ali, por exemplo, de um hábito que você está tentando estabelecer novo, contra uma crença que você já tinha, né? Porque crenças, hábitos geram crenças. Né? Então você está tentando botar uma crença melhor, né? Contra uma crença que era inferior, vamos dizer assim, só que essa crença já está instalando, rodando ali no seu sistema operacional há 20, 30 anos. Então veja só como isso é difícil. Assim como muita gente até começa a investir e não consegue manter isso sistematicamente, né? Todo mês fazendo aquele investimento, não consegue muitas vezes fazer uma estratégia até o fim, porque ela muitas vezes até começa a fazer uma estratégia, só que chega lá, né, bate aquele medo, aquela insegurança, aquela falta de confiança na análise que fez e você acaba ali no meio do caminho mudando, acaba fazendo outra coisa completamente diferente do seu plano original. Por isso que eu falei, né? Existe o aspecto técnico, você ter aquele plano de trade, você ter um setup, tudo isso é extremamente importante. Só que muitas vezes o que, que acontece? A falha não é no setup, né? Se você vai, roda um simulador, faz, né, tudo direitinho ali, vê que em tanto tempo aquela estratégia teve um drawdown baixo, teve, né, uma eficiência boa, mas quando você vai colocar na prática, você não é um robô, né? Você acaba falhando justamente no ponto de vista emocional, né? Seja por falta de segurança, seja por medo, né? Seja por outros aspectos ali que estão mais internos ali essa tomada de decisão. Mas e aí, o que a gente pode aprender mais sobre esse assunto, né? O que é importante também a gente considerar dentro desse ponto de vista aqui? Olha, a construção de um hábito novo, a gente sabe que é difícil, né? E muitas vezes o que vai aqui ser determinante é essa força dessa crença que é contrária. Tem muita gente que coloca, por exemplo, o termo de crença limitante, né? Contra ali crenças positivas. Eu até não gosto muito desse nome de crença limitante, né? Eu vou explicar por que eu não gosto dele. Eu prefiro crenças fortalecedoras versus crenças enfraquecedoras. Por que eu não gosto de crença limitante? Olha só, gente. As crenças, né, os limites, eles servem para diversas situações da vida. Então, por exemplo, vamos supor que você queira começar, por exemplo, a fazer corrida, né? Você quer praticar esse esporte. Se você for no primeiro dia começar essa corrida, né? Você vai tentar correr. Você vai ver que de repente você não vai correr ali, talvez nem 3 minutos, tá? E você vai construir a crença de que você só pode correr 3 minutos, certo? Veja que essa crença ali ela pode ser enfraquecedora, quanto ela pode ser fortalecedora. Em que sentido? Se eu pensar que o meu limite só vai até 3 minutos e eu não posso de forma alguma superá-lo, ela vai tender a ser enfraquecedora. Só que se eu pensar, olha, hoje eu consegui 3 minutos, mas agora eu vou superar esse limite e na próxima semana eu vou correr 4 minutos. Então percebe que tanto a enfraquecedora quanto a fortalecedora, elas estabelecem limites, por isso que eu não gosto de usar esse termo de crença limitante, né? Porque sendo uma fortalecedora ou uma enfraquecedora, ela pode estabelecer certos limites que você vai colocar ali como metas para ultrapassar ou não, né? Então eu prefiro ali colocar como crença enfraquecedora ou fortalecedora. Então olha só, se a gente tem uma crença e ela não nos favorece, é aí que a gente começa a pensar, né, na possibilidade de fazer uma reprogramação. Tá? Por isso que eu estava dizendo, né? Então qualquer crença que eu tenha, né, negativa sobre o dinheiro, ela vai ter o poder ali de me prejudicar nesse sentido.
Depende da força dessa crença. Depende de quão enfraquecedora ela é e se você de fato está percebendo algum sintoma, né, que está ali te atrapalhando. Por exemplo, eu tô fazendo uma operação, né, e eu tenho dificuldade em me manter, né, em respeitar o meu setup. Ali pode ser um sinal de alerta para você de que algo possa estar errado, né, do ponto de vista de crenças, né? Porque o aspecto técnico ele tem a ver com a nossa habilidade, mas a nossa habilidade ela pode ser direcionada por crenças, certo? Então a gente começa a perceber nessas situações que a gente pode ter um problema com relação a crenças. Se você não percebe nada disso em relação à sua forma de operar, à sua forma de obter os resultados, ou mesmo de usar o dinheiro depois que você tem esses resultados, então provavelmente você não tem ali uma crença enfraquecedora que está prejudicando ou o seu desempenho ou mesmo a forma como você usa o dinheiro. Agora, se você sente que tem algo nesse sentido, nessa circunstância que eu falei, né? Você tem ali uma percepção de que a tua emoção está te influenciando ali a perder algumas operações, a perder dinheiro, ou mesmo até, né, não conseguir seguir a tua regra que você está criando ali do ponto de vista lógico, racional, aí sim pode ser importante você pensar numa reprogramação dessas crenças, né, de tentar elicitar, descobrir que crenças são essas. Porque, como eu falei, como elas residem ali no subconsciente, não é fácil, muitas vezes, até encontrar. Né? Então, você precisa fazer um diagnóstico disso para que você, tendo encontrado que crenças são essas, que crenças podem estar interferindo no seu desempenho, aí sim você vai partir para uma atuação em que você vai procurar, né, reprogramar essas crenças para de fato substituí-las por novas, né? Porque aí sim, dependendo da força, como eu falei, se você tem um plano de ação, se você começa a fazer ações no sentido contrário, né, e consegue ali trabalhar aquela crença anterior de modo que você cada vez mais vá criando um caminho novo para fazer diferente, em termos neurais é como se você tivesse ali uma, vamos dizer assim, uma trilha pela qual o seu cérebro está acostumado a passar, né? Ele, como eu falei, como ele poupa energia, então ele vai tender a passar sempre por ali, porque ele já conhece esse caminho. Então, se você começa a agir, né, com foco naquela outra trilha, você começa a criar ali, opa, tem um desvio aqui, né? Que eu começo a passar por ele, eu começo a acreditar que ele seja possível. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a consolidar outro caminho, tá? Muitas vezes isso é até suficiente. Só que quando você não tem essa suficiência nessa passagem por outro caminho, por outras alternativas, o que você vai ter que fazer? Você geralmente vai precisar reprogramar essa crença para que te ajude a lidar, né, a construir de forma eficiente a nova crença e você consiga ali caminhar por ela, mudando também os seus resultados. Eu gosto sempre muito de uma frase de lembrar muito dela, que é aquela frase assim: é insanidade você esperar resultados diferentes agindo da mesma forma. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa também construir comportamentos, estratégias diferentes. Tá bom, pessoal? Então, eu queria justamente compartilhar um pouco do meu estudo nessa área com vocês, né? Porque, como eu falei, é uma área que a gente muitas vezes, a maioria, né, das vezes, a gente acaba focando apenas no aspecto técnico e esse aspecto emocional, ele muitas vezes é determinante e significativo, tá bom? Agradeço aí aos que passaram pela live hoje, né? Na próxima semana a gente volta ainda nesse horário a fazer as nossas lives e a partir daqui 2 semanas, no caso, a gente vai reprogramar aí para outro horário para que a gente consiga aí aproveitar mais a presença de vocês e a gente possa juntos compartilhar esse conhecimento e evoluir, né? Compartilhando aí, trocando essas experiências de fato.
Mas quem não conseguiu acompanhar, né, quem não passou aqui ou quem passou e depois quiser ver com mais detalhes, o vídeo vai estar disponível. Então, fique à vontade também para colocar seus comentários, né, curtir, fazer aí, né, esse conhecimento chegar a outras pessoas e a gente também torná-lo cada vez mais significativo, completando eventuais lacunas que ficaram desse momento aqui, tá bom? Obrigado e uma ótima noite e final de semana a todos.